No momento em que o primeiro choro ecoou pela sala de parto, Beatriz Carvalho pensou que finalmente poderia respirar de novo. Após 37 horas de trabalho de parto, 3 alarmes de emergência e uma queda aterrorizante em sua pressão arterial, seus trigêmeos estavam vivos. Pequenos, frágeis, mas vivos. As lágrimas embaraçavam sua visão enquanto ela estendia a mão trêmula, desesperada para tocar ao menos um deles. Em vez disso, uma caneta e uma pilha de papéis de divórcio foram empurrados para o seu campo de visão. Rafael Matos, seu marido, estava de pé na beira da cama com um terno cinza-carvão impecável, intocado pelo caos ao seu redor. Sua expressão era fria, impaciente, como se estivesse revisando um contrato no trabalho, em vez de assistir sua esposa lutar pela vida. Assina, Beatriz, ele disse baixinho. Vamos fazer isso de forma limpa. Esses bebês não são meus. As palavras cortaram mais fundo do que a incisão cirúrgica em seu abdômen. Beatriz tentou levantar a cabeça, tentou falar, mas sua voz se partiu em um sussurro. Rafael, por favor. Não agora. Mas ele já havia colocado a caneta entre seus dedos. Sua mão tremia incontrolavelmente, não de medo. Ela estava com medo há meses, mas da percepção de que o homem que amara por 7 anos não conseguia nem esperar até ela sair da mesa cirúrgica. Ele assinou o próprio nome com um traço rápido e confiante. Uma enfermeira ofegou. Outra se virou. O anestesista murmurou uma praga entre os dentes. Mas Rafael não vacilou. Ele largou os papéis sobre o cobertor dela, se inclinou e sussurrou: aproveite sua nova vida com quem quer que seja o pai deles, antes de caminhar em direção à porta. A sala ficou de repente mais fria. Então, uma batida. Uma enfermeira de parto entrou, segurando um prontuário de recém-nascido. Ela olhou para Rafael, confusão franzindo sua testa. Senhor, antes de ir embora, precisamos confirmar algo. Ela olhou para os formulários, depois de volta para ele. O senhor é o pai? Rafael congelou no meio do passo. E o que ela disse em seguida fez a sala inteira parar de respirar. Beatriz Carvalho havia passado a maior parte de sua vida sendo invisível. E por muito tempo, ela acreditou que era mais seguro assim. Crescendo em um bairro decadente nas periferias de Salvador, ela aprendeu cedo que os sonhos eram coisas frágeis, facilmente quebradas, facilmente ridicularizadas, facilmente arrancadas. Sua mãe trabalhava em turnos duplos como garçonete. Seu pai desapareceu em algum lugar entre uma garrafa e uma promessa. E Beatriz se tornou a criança que ficava quieta, para que o mundo não desmoronasse sobre ela. Mas mesmo meninas quietas carregam tempestades dentro delas. Desde o momento em que entrou na escola de enfermagem, Beatriz encontrou um propósito. Ela não era a mais inteligente, mas era a que segurava a mão de um recém-nascido durante seus primeiros respirares instáveis. A que sussurrava conforto para mães que sentiam que seu mundo estava desmoronando. Era a que ficava além do seu turno, não pelo adicional, mas porque não suportava a ideia de um bebê deitado sozinho em uma incubadora. As enfermeiras não ganhavam muito, mas Beatriz finalmente se sentia como se importasse. Então ela conheceu Rafael Matos. Ele entrou no saguão do hospital numa noite chuvosa, alto, de feições marcantes, com uma confiança que fazia o mundo parecer que lhe pertencia. Estava lá visitando um colega, mas seus olhos continuavam voltando para Beatriz. Seu cabelo ruivo preso em um coque desgrenhado, seu uniforme amassado de um turno de 16 horas, seu sorriso um pouco cansado, mas inegavelmente genuíno. Rafael lhe disse que ela tinha uma luz, algo raro. Beatriz acreditou nele, porque queria acreditar. Ela não sabia que algumas pessoas admiram a luz apenas para encontrar maneiras de apagá-la. Seu primeiro ano de casamento pareceu um sonho. Jantares simples em seu pequeno apartamento no Tijuca, noites de filme no sofá, longas conversas sobre o futuro. Beatriz pensou que finalmente havia encontrado um lar. Então as promoções começaram. Rafael entrou no mundo das finanças do centro do Rio, onde a imagem importava mais do que a verdade, e a ambição importava mais do que a lealdade. Aos poucos, o homem que antes a fazia sentir vista começou a tratá-la como um inconveniente. Ele criticava as longas horas que ela trabalhava.
Dizia que ela não era polida o suficiente para ir aos eventos da firma. Dizia que o salário de uma enfermeira não combinava com seu estilo de vida. E então, um dia, disse que ela não era suficiente. Ainda assim, Beatriz se agarrou, especialmente quando o impensável aconteceu. Depois de anos tentando e falhando, depois de noites chorando quietinha no banheiro para Rafael não ouvir, ela descobriu que estava grávida. Não com um bebê, não com 2. 3. Trigêmeos. Suas mãos tremiam enquanto segurava o impresso do ultrassom, um milagre multiplicado por 3. Ela imaginou Rafael a levantando do chão de entusiasmo, chorando com ela, prometendo que passariam por tudo juntos. Em vez disso, ele olhou para a tela em silêncio atônito, depois sussurrou a frase que a assombraria até o dia em que desse à luz. Beatriz, isso é impossível. Não posso ter filhos. Ele lhe mostrou um relatório médico, um que ela não sabia ter sido alterado. Ele a acusou. Ele ameaçou o divórcio. Ele foi embora por 3 dias. Mas Beatriz se recusou a desistir. Esses bebês eram dela, sua segunda chance de ter uma família, sua oportunidade de reescrever a história com que cresceu. Ela os carregou através de náuseas, apartamentos apertados, turnos duplos e noites sozinha, dizendo a cada pequeno batimento cardíaco: estou aqui. Não vou embora. Ela não sabia que no momento em que os trouxesse ao mundo, o homem que amava a trairia da maneira mais cruel imaginável. E ela não tinha ideia de que outra pessoa estava prestes a entrar em sua vida e mudar tudo. Rio de Janeiro tinha uma maneira de engolir as pessoas por inteiro, especialmente aquelas que chegavam com corações suaves e esperanças quietas. Beatriz Carvalho havia aprendido isso muito antes dos trigêmeos, muito antes da traição, muito antes de se encontrar deitada em uma mesa de parto sob luzes cirúrgicas cegas enquanto seu mundo desmoronava em câmera lenta. Ela morava em um apartamento apertado no Tijuca, o tipo de espaço onde os ventos do inverno escorregavam pelas velhas janelas e o calor do verão se grudava nas paredes como uma esponja molhada. A cozinha mal cabia um fogão. O quarto era pouco maior que um armário. Mas para Beatriz, havia sido um santuário, um lugar onde ela imaginava trazer seus bebês para casa, embalando-os para dormir no pequeno berço de madeira que comprará em segunda mão em uma loja de brechó na Rua das Laranjeiras. Todas as manhãs, ela pegava a linha 1 do metrô para o centro do Rio para seus turnos no Hospital Santa Vitória, um hospital imponente encravado entre modernos edifícios de vidro na Rua Voluntários da Pátria. Não era glamouroso, mas era sua rotina, seu propósito. Os polidos pisos brancos, o suave bip dos monitores, o eco dos carrinhos rolando pelos corredores. Tudo lhe lembrava que ela pertencia a algum lugar, mesmo que o lar não parecesse mais lar. Rafael, enquanto isso, vivia em um Rio de Janeiro completamente diferente. Seu mundo existia em salas de reunião espelhadas no 42º andar de uma torre na Avenida Atlântica, onde homens internos sob medida fechavam negócios que valiam milhões antes do almoço e comemoravam com jantares que custavam mais do que o aluguel mensal de Beatriz. Seus colegas dirigiam Mercedes pretos e usavam relógios que reluziam sob as luzes dos lustres. Ele se encaixava perfeitamente nesse mundo, deslizando para dentro da ambição da forma como outros deslizam para dentro de um casaco quente. Beatriz nunca havia pertencido àquele mundo. E quanto mais fundo Rafael mergulhava nessa vida, mais ela desaparecia para ele. Seu casamento havia começado em um apartamento modesto e terminado em uma cobertura em que ela raramente pisava. Rafael se recusava a levá-la a eventos da empresa, dizia que ela parecia muito cansada, que enfermeiras não combinavam com o ambiente. Ele começou a chegar mais tarde, depois nem chegar. E quando finalmente parou de fingir, o mundo dele se dividiu claramente em 2. O mundo dele de mármore polido e o mundo dela de pisos de hospital surrados. O choque entre esses mundos se tornou inegável na noite em que Beatriz entrou em trabalho de parto prematuro. A chuva fustigava as janelas enquanto ela lutava para respirar entre as contrações. Ela ligou para Rafael primeiro. 3 vezes. Sem resposta. Ele estava em um banquete corporativo no Hotel Copacabana Palace, onde lustres de cristal cintilavam e Viviane, sua assistente, pairava ao seu lado. Beatriz pegou um táxi sozinha, se agarrando ao banco enquanto a dor a rasgava. A cidade passou borrada.
Avenida Rio Branco, o aterro do Flamengo, as luzes apressadas das ambulâncias cruzando cruzamentos. Ela chegou encharcada de suor, tremendo, aterrorizada. Dentro da maternidade do Hospital Santa Vitória, a atmosfera oscilava entre caos e urgência. Os médicos corriam. As máquinas zumbiam. As enfermeiras sussurravam atualizações e contavam batimentos cardíacos. A visão de Beatriz ficou turva enquanto as contrações pioravam, enquanto sua pressão sanguínea despencava, enquanto o mundo se estreitava em um túnel de ruído branco. Rafael chegou apenas quando já era tarde demais para fingir que se importava. Ele não a tocou. Não perguntou se ela estava bem. Simplesmente ficou de pé na beira da cama, entregou os papéis de divórcio e disse que os trigêmeos não eram dele. Mas o hospital tinha mais uma surpresa para ele, uma que jamais poderia ter previsto, porque outra pessoa havia assumido o papel que ele havia abandonado. E a papelada já carregava o nome desse homem. Se Beatriz era a força silenciosa que mantinha seu mundo unido, então Rafael Matos era a tempestade que o despedaçava. Ele nem sempre foi assim, pelo menos não no começo. Mas o poder tem uma maneira de revelar a verdade sobre as pessoas. E para Rafael, a verdade era uma coisa feia embrulhada em um terno caro. Rafael cresceu em um bairro rico do interior de Minas Gerais, onde a reputação importava mais do que a moral. Seu pai, um gestor de fundos de investimento severo e calculista, o criou acreditando que emoções eram fraquezas, e fraqueza era uma doença. Rafael aprendeu cedo a seduzir, a manipular, a vencer pisando nos outros sem deixar rastros. Quando chegou ao centro do Rio, havia dominado a arte de parecer respeitável enquanto escondia a podridão por baixo. Beatriz nunca viu essa podridão, não até que fosse tarde demais. Rafael não simplesmente se afastou dela quando o sucesso chegou. Ele se afastou deliberadamente, tijolo por tijolo, substituindo o afeto pela crítica, depois pelo silêncio, depois pela crueldade disfarçada de lógica. Ele a culpava por seu estresse, a culpava por não combinar com seu estilo de vida, a culpava por querer uma família que ele não tinha certeza de poder dar. Mas nada disso se comparava a Viviane Leal. Viviane entrou na vida de Rafael com um sorriso tão polido que parecia manufaturado. Como sua analista júnior, ela carregava planilhas, atendia almoços e digitava notas. Mas por baixo de sua voz suave e postura tímida havia uma fome afiada como navalha. Viviane não queria um emprego. Ela queria um futuro construído sobre a ruína de outra pessoa. E ela escolheu Rafael da forma como um lobo escolhe o veado mais fraco de uma manada, quietamente, pacientemente, com foco inabalável. A primeira vez que Beatriz a encontrou, Viviane ofereceu um aperto de mão que era educado, mas frio, seus olhos varrendo o suéter de brechó de Beatriz com um brilho de superioridade. Você deve ser Beatriz, ela disse. Rafael fala de você às vezes. Beatriz não sabia então, mas Viviane já havia acessado os registros de saúde criptografados de Rafael. Ela já sabia da nota médica atualizada informando que Rafael tinha fertilidade extremamente baixa. Ela já entendia como transformar isso em uma arma. E o fez. Noite após noite ela encurralava Rafael no escritório, oferecendo simpatia, validação e eventualmente a si mesma. Foi ela que implantou a semente. Trigêmeos com sua condição, Rafael, você precisa pensar no que isso significa. Rafael a escutou porque queria, porque a dúvida alimentava seu ego mais do que a verdade jamais poderia. A partir desse momento, Viviane construiu a narrativa com precisão cirúrgica. Ela falsificou uma cópia do arquivo de fertilidade dele. Ela o encorajou a se distanciar de Beatriz. Ela se fez de vítima quando ele se sentiu culpado, de confidente quando se sentiu inseguro, de amante quando se sentiu poderoso. Quando Beatriz entrou no terceiro trimestre, Viviane havia se tornado a sombra por trás de cada palavra cruel que Rafael pronunciava. E agora, dentro da sala de espera do hospital, ela estava ao lado dele, a mão roçando em seu braço como se tivesse o direito de tocá-lo. Quando a enfermeira perguntou "O senhor é o pai?", os lábios de Viviane se curvaram em um sorriso delicado, como se já soubesse a resposta que Rafael daria. Mas o que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que o universo havia estado silenciosamente preparando um ajuste de contas. Um ajuste de contas que começou com uma assinatura.
Um ajuste de contas que continuou com um relatório falsificado. Um ajuste de contas que acabaria com sua perfeita conspiração de uma forma que nenhum deles poderia escapar. Porque naquele exato momento, alguém inesperado entrou no corredor. E a expressão em seu rosto disse que suas mentiras haviam finalmente chegado à pessoa errada. O corredor fora da suíte de parto havia ficado estranhamente silencioso, o tipo de silêncio que parece pesado, como um momento antes de uma tempestade rachar o céu. As enfermeiras se demoravam perto das paredes, fingindo estar ocupadas, mas incapazes de desviar o olhar da porta de Beatriz. Algo catastrófico havia se enraizado ali, e todos sentiam. Rafael Matos ficou rígido, maxilar travado, os papéis de divórcio enfiados sob o braço como um troféu que havia ganho, não como uma vida que havia destruído. Viviane pairava ao seu lado, os dedos roçando em sua manga a cada poucos segundos, sutilmente reivindicando um território que não era dela. Cada gesto que ela fazia era ensaiado, a inclinação preocupada de sua cabeça, o sussurro suave, a forma como seus olhos o seguiam com devoção manufaturada. Ela estava representando o papel da nova mulher em sua vida antes que a antiga tivesse sequer terminado de dar à luz. Então veio a pergunta da enfermeira. Senhor, o senhor é o pai? Era para ser rotineiro, uma formalidade para identificação do recém-nascido. Mas naquele momento, as palavras cortaram o ar. Rafael enrijeceu, olhando para Viviane, que deu um sorriso fraco e confiante como se esperasse que ele negasse tudo na hora. Mas não foi isso que fez todas as cabeças se virarem. Foi o prontuário nas mãos da enfermeira. Os registros listam o Dr. Lucas Faria como guardião de emergência e signatário legal de todos os 3 bebês. Simplesmente precisamos de confirmação para a documentação de longo prazo. A cor saiu do rosto de Rafael. O que você acabou de dizer? Sua voz rachou de uma forma que ninguém havia ouvido antes. Viviane avançou rapidamente. Deve haver um engano. O doutor Faria? Por que ele assinaria qualquer coisa? Rafael é o pai. O nome dele deveria estar em todos os formulários. A enfermeira franziu o senho. Senhor, o senhor assinou uma recusa pré-parto mais cedo. Isso concede ao hospital o direito de nomear o próximo guardião disponível em uma emergência médica. Rafael piscou, confuso, repassando os formulários apressados que Viviane havia lhe enfiado horas antes, formulários que ele assinou sem ler, informado de que eram termos de responsabilidade. Mas Viviane não estava confusa. Ela estava em pânico. Beatriz não pediu para ele assinar, Viviane insistiu. Ela mal conhece o doutor Faria. Um murmúrio varreu o corredor. Todos conheciam Lucas Faria, calmo, brilhante, inabalavelmente ético. Era o médico pelo qual as famílias rezavam em uma emergência. Sua presença significava que a situação havia sido mais grave do que haviam percebido. A porta se abriu no extremo oposto do corredor. Lucas saiu, alto, estável, ainda com seu uniforme cirúrgico, manchado pelos resíduos de uma noite passada mantendo Beatriz viva. Seu cabelo escuro estava despenteado, seu maxilar tenso, e seus olhos, normalmente calorosos, estavam afiados com uma fúria silenciosa. Ele passou pelas enfermeiras, pelas famílias na área de espera, e parou em frente a Rafael. O senhor não estava aqui, disse Lucas, sua voz calma cortando mais afiada que um grito. Ela estava morrendo. Os bebês estavam em colapso. Alguém precisava agir. Rafael bufou, tentando recuperar seu ego. O senhor não tinha esse direito. Lucas deu um passo mais perto, sua voz baixando. E o senhor não tinha interesse nenhum. O senhor a abandonou. Abandonou os bebês. Uma onda de choque viajou pela multidão. As pessoas sussurravam. Celulares foram levantados. Alguém gravou. Pela primeira vez, Rafael viu sua reputação escorregar de suas mãos. Lucas continuou, Beatriz sobreviveu porque lutou. Seus filhos sobreviveram porque este hospital lutou. E o senhor se lhe não terminou, por que então o alarme de monitor rompeu dentro da sala de parto? A frequência cardíaca de Beatriz estava caindo. Rafael se virou em direção à porta. Lucas já estava correndo.
E no momento em que cruzaram aquela soleira, tudo o que pensavam entender estava prestes a desmoronar. Beatriz sentia a consciência escorregando para dentro e para fora como ondas a puxando para baixo. As vozes se misturavam em um zumbido distante, as luzes se boravam em rastros, e cada respirada parecia puxar ar através de vidro estilhaçado. Ela podia sentir o movimento ao redor, mãos ajustando tubos, o clique metálico de instrumentos, sapatos correndo pelo chão. Ela sabia que estava em apuros muito antes de alguém dizer as palavras em voz alta. Seu peito parecia pesado, pesado demais. Seus membros formigaram, depois ficaram dormentes. E em algum lugar atrás da névoa, ela se lembrou da voz de Rafael, fria, definitiva, abandonando-a exatamente no momento em que mais precisava dele. Foi quando ela se quebrou, não ruidosamente, não dramaticamente, mas quietamente, tão quietamente que a assombraria mais tarde. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha, despercebida pelo caos ao redor. Não era dor física. Era o tipo que vem quando o último fio de esperança se rompe, o tipo que rouba o ar dos seus pulmões e o substitui por uma dor oca que nada pode preencher. Ela está perdendo pressão, uma enfermeira gritou. Precisamos estabilizá-la agora. Beatriz queria falar, queria dizer que estava bem, que só precisava de um momento, que não estava pronta para deixar seus bebês sozinhos nesse mundo. Mas seus lábios não se abriam. Sua voz não se erguia. Em vez disso, sua mente derivou para memórias que não escolheu. As mãos calorosas de sua mãe a cobrindo na cama. Seu eu mais jovem prometendo que seria um tipo diferente de mãe. Seu primeiro teste de gravidez positivo, o milagre que pensava nunca teria. Rafael sorrindo para ela uma vez, antes que a ambição e as mentiras o esculpissem em alguém irreconhecível. Então uma memória mais sombria emergiu. O som de Rafael sussurrando "ou eles não são meus" enquanto ela estava indefesa na mesa de parto. Aquela frase se enrolou em volta do seu coração como um punho que se apertava. Sua respiração solavancos. Os monitores gritaram. Ela está em colapso. Uma máscara foi pressionada sobre sua boca. Mãos calorosas apoiaram sua cabeça. Alguém pediu epinefrina. Outra pessoa gritou por Lucas. Através da visão turva, ela ouviu Lucas Faria, aparecendo ao seu lado como uma tempestade contida em forma humana. Seus olhos a varreram, avaliando, calculando, lutando contra o pânico com controle praticado. Beatriz, fique comigo, ele disse, se inclinando perto. Sua voz era firme, estabilizadora. Você está bem. Você está segura. Eu estou aqui. Ninguém lhe havia dito essas palavras em muito tempo. Outra lágrima escorregou livre. Lucas, a pressão está caindo rápido. Me tragam uma segunda linha, ele ordenou. Não vamos perdê-la, não hoje. Sua mão encontrou a dela. Ele apertou, firme e certo, como se a pura força de vontade pudesse ancorá-la ao mundo. Pense nos seus bebês, Lucas disse suavemente. Eles precisam de você. Está me ouvindo? Eles precisam da mãe. Seu batimento cardíaco gaguejou, ficou plano por apenas uma fração de segundo, depois surgiu novamente, fraco mas presente. Lucas exalou, alívio relampejando em seus olhos. Isso mesmo. Lute. Não desista de mim agora. A visão de Beatriz escureceu, as cores drenando em cinza. Os sons se estenderam e distorceram. Sua mente parecia uma sala com as luzes apagando uma a uma. Mas logo antes que a escuridão a engolisse, ela ouviu uma voz que nunca esperava, fria, furiosa, tremendo de descrença, gritando de fora do quarto. O que quer dizer que os bebês dela estão registrados com o nome de outro homem? A voz de Viviane respondeu, tremendo em pânico. Estão dizendo que Lucas Faria assinou tudo. O coração de Beatriz deu um solavanco, e então o mundo ficou escuro antes que ela pudesse ouvir o resto. Beatriz ficou entrando e saindo da consciência por horas, suspensa em uma névoa onde vozes se misturavam e a luz pulsava como estrelas distantes. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando finalmente abriu os olhos, o suave bip das máquinas lhe dando as boas-vindas de volta.
Sua respiração estava mais constante agora, a sala escura, o ar fresco contra sua pele, mas ela não estava sozinha. Lucas Faria estava sentado ao lado de sua cama, cotovelos sobre os joelhos, exaustão gravada em sua postura. Seu uniforme estava amarrotado, seu cabelo desgrenhado de tanto passar as mãos por ele centenas de vezes. Mas seus olhos, quando finalmente se ergueram para encontrar os dela, tinham um calor que ela não entendia. Você nos assustou muito, ele disse suavemente. Beatriz tentou falar, mas sua garganta ardia. Lucas despejou água, levando o copo aos seus lábios com uma gentileza que ela não havia sentido em anos. Quando ela finalmente pôde formar palavras, elas saíram rachadas. Meus bebês, estão bem? Eles são guerreiros, disse Lucas. Mais fortes do que qualquer um esperava. Estão estáveis por enquanto. O alívio a lavou, tão intenso que puxou outra lágrima. Mas o momento foi passageiro. A dor relampejou pelo rosto de Lucas, algo que ele tentou e não conseguiu esconder. Beatriz, há algo sobre o qual precisamos conversar. Seu coração bateu de forma irregular. O que aconteceu? O que eu ouvi antes de desmaiar? Lucas exalou. O hospital precisou listar um guardião legal durante a emergência. Rafael não estava aqui. Você não estava consciente. O protocolo exigiu que outra pessoa assinasse. E você? Beatriz sussurrou. Eu era o médico de plantão, então sim, assinei. Então ele acrescentou quietamente: os bebês carregam o sobrenome Faria até que a papelada seja alterada. A respiração de Beatriz falhou. A ideia de seus filhos ligados a um homem que mal conhecia, legalmente, oficialmente, parecia surreal, mas esse não é o problema real, Lucas continuou, sua voz baixada. Os registros de fertilidade de Rafael foram alterados. Beatriz piscou. Alterados? O que quer dizer? Lucas se levantou, recuperando um arquivo do balcão. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos. Seu prontuário médico foi editado, valores de laboratório alterados, diagnósticos fabricados. Ele encontrou seus olhos. Rafael não é infértil. Nunca foi. O mundo inclinou. Mas ele me mostrou. Ele me mostrou papéis, Beatriz gaguejou. Ele disse que não podia se ele acreditou que eram reais, disse Lucas. Mas outra pessoa tinha acesso ao seu perfil no sistema de saúde, alguém que sabia exatamente o que mudar. A implicação soou alto na pequena sala. Viviane. Beatriz sentiu o frio subir por sua espinha. Lucas continuou. E há mais. Quando você desmaiou antes, a UTI neonatal coletou marcadores genéticos adicionais para verificar a paternidade para correspondência de sangue em emergência. O pulso de Beatriz acelerou. O que eles encontraram? Lucas hesitou por tempo suficiente para que seu estômago caísse. Os marcadores dos trigêmeos são 99% compatíveis com os de Rafael. Eles são biologicamente filhos dele. Sua respiração falhou. Os meses de dúvida, as acusações, os papéis de divórcio enfiados em suas mãos trementes, tudo baseado em uma mentira. Uma mentira que alguém queria que Rafael acreditasse. Uma mentira que a arruinou. Por quê? Beatriz sussurrou, voz tremendo. Por que alguém faria isso? O maxilar de Lucas se tensionou. Você precisa saber mais uma coisa sobre Viviane Leal. Ela não era apenas analista de Rafael. Ela frequentou seu programa de enfermagem anos atrás. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Sua memória relampejou. O aperto de mão frio de Viviane, o leve sorriso, a forma como ela olhava para Beatriz como se conhecesse suas fraquezas. Ela te sabotou uma vez, disse Lucas. Registros de bolsas de estudo, cartas de recomendação. Ela tem um histórico de te alvejar. Beatriz sentiu seu pulso martelar em seus ouvidos. Isso não era destino. Não era acidente. Era calculado, deliberado, pessoal. Antes que pudesse responder, uma batida soou na porta. Uma enfermeira espreitou, sem fôlego. Doutor Faria, há um problema na UTI neonatal.
Alguém está tentando acessar a ala dos trigêmeos. A expressão de Lucas endureceu. Quem? Ele exigiu. A enfermeira engoliu. Rafael e Viviane. O sangue de Beatriz geou, e naquele instante, ela percebeu que o pesadelo não havia acabado. Havia apenas começado. A manhã seguinte ao incidente na UTI neonatal parecia uma vida diferente. Beatriz estava sentada ereta em sua cama de hospital, sem mais tremer, sem mais derivar para dentro e para fora do medo. Algo dentro dela havia mudado. Talvez fosse o choque da verdade. Talvez fosse quase ter perdido a vida. Ou talvez fosse finalmente perceber que havia passado anos se encolhendo por um homem incapaz de amar qualquer coisa que não pudesse controlar. Seja qual for o motivo, a mulher que abriu os olhos hoje não era a mesma que havia implorado para Rafael ficar. Uma batida suave soou na porta. Camila entrou com um sorriso caloroso e um pequeno espelho com rodinhas. Você pediu isso, ela disse gentilmente. Tem certeza? Sim, Beatriz sussurrou. Preciso me ver. Camila posicionou o espelho. Por um longo momento, Beatriz não olhou. Ela se preparou para o cansaço, a palidez, as olheiras profundas sob seus olhos. Mas quando finalmente levantou o olhar, ela congelou. Ela não parecia fraca. Ela parecia viva. Suas bochechas tinham cor novamente. Seu cabelo, embora bagunçado, emoldurava seu rosto com uma suavidade surpreendente. Seus olhos, embora cansados, tinham uma nova clareza, uma nova determinação. Pela primeira vez em anos, ela viu a força de sua mãe olhando de volta para ela. Deixa eu te ajudar a se arrumar, Camila ofereceu. Juntas, elas trançaram o cabelo de Beatriz, alisaram seu avental, lavaram as lágrimas secas de seu rosto. Não era glamouroso, mas parecia uma reconstrução. Peça por peça, respiração por respiração. Quando Lucas entrou uma hora depois, ele parou na soleira. Você está... Sua voz parou, algo inexprimível relampejando em seu rosto. Melhor. Forte. Beatriz conseguiu um pequeno sorriso. Me sinto desperta. Lucas puxou uma cadeira, sua expressão mudando para algo mais sério. Apertamos a segurança na UTI neonatal. Rafael e Viviane não chegarão perto dos bebês novamente sem autorização. Uma faísca de medo relampejou, depois se apagou. Bom, ela disse. Acabei de deixar que eles decidissem minha vida. Lucas a estudou por um momento. Você soa diferente. Eu sou diferente. Ela se endireitou, olhando para a janela onde a luz matinal se espalhava pelo chão. Por anos, pensei que meu único propósito era fazer meu casamento funcionar, ser suficiente para ele, provar meu valor. Mas não pertenço à sua sombra. Não pertenço à sombra de ninguém. Lucas amoleceu. Você nunca pertenceu. Beatriz continuou, a voz firmando. Quando eu tiver alta, quero aconselhamento jurídico, confirmação de DNA, documentação dos registros médicos falsificados, tudo. Não vou mais ceder. Se Rafael quer uma guerra, vai tê-la, mas desta vez, não vou entrar nela cega. Lucas assentiu devagar, admiração perpassando sua expressão. Vou te ajudar no que puder. Mas Beatriz sacudiu a cabeça. Não, essa parte eu preciso fazer sozinha. Ainda assim, Lucas não recuou completamente. Ele lhe entregou um envelope lacrado. O que é isso? Você vai precisar, ele disse simplesmente. Dentro havia um cartão, uma apresentação a um dos mais respeitados escritórios de direito de família do centro do Rio, o tipo de escritório que apenas os ricos costumavam contratar. O nome sozinho carregava peso como aço. Beatriz engoliu. Lucas, eu não posso pagar. Pode sim, ele interrompeu, porque eu já cobri o adiantamento. Beatriz o encarou, atônita. Por que você faria isso por mim? Lucas hesitou. Seu maxilar flexionou, seus olhos relampejaram com algo profundo, algo que ele não estava pronto para dizer em voz alta. Porque alguém deveria ter te protegido há muito tempo, e porque você merece uma vida em que não esteja constantemente lutando para sobreviver. Sua respiração falhou.
Antes que pudesse responder, uma voz ecoou no corredor. Afiada, fria, familiar. Rafael. Ele tinha voltado, e não estava sozinho. Porque a próxima voz que Beatriz ouviu era a de Viviane. A sala de reuniões no 42º andar do Matos Financeiro nunca havia estado tão silenciosa. Janelas do chão ao teto emolduravam o horizonte do centro do rio, lançando luz azul fria sobre mesas de vidro polido. Deveria ter sido uma manhã como qualquer outra. Analistas embaralhando papéis, sócios revisando projeções, mas em vez disso, cada cadeira estava ocupada, cada olhar estava afiado, e a tensão crepitava como eletricidade estática. Porque hoje, Beatriz Carvalho havia chegado para acabar com o homem que tentou apagá-la. Ela não entrou sozinha. Lucas Faria entrou ao seu lado, flanqueado por 2 advogados com expressões que diziam que já haviam vencido. Beatriz não estava vestida com avental de hospital ou exaustão desta vez. Ela usava um vestido envelope verde escuro que incendiava seus cabelos sob as luzes fluorescentes, sua postura ereta, seu queixo erguido. Ela não era a mulher frágil que Rafael havia tentado descartar. Era a mãe de 3 filhos que ele havia abandonado. E a mulher que ele nunca pensou que se levantaria novamente. Rafael estava de pé no extremo oposto da mesa, sua confiança visivelmente rachando. Viviane estava plantada ao seu lado, envolta em um blazer bem ajustado, fingindo que pertencia à sala. Mas seus olhos disparavam a cada poucos segundos em direção aos advogados, a Lucas, a Beatriz, como um animal preso. Vamos acabar com isso, disse Rafael, tentando soar no controle. Vocês não podem simplesmente invadir minha empresa. Lucas ergueu uma sobrancelha. Na verdade, fomos convidados. Ele jogou um arquivo sobre a mesa. Pelo conselho. Suspiros de incredulidade percorreram a sala. A membra mais velha do conselho, uma mulher severa com cabelos grisalhos, se inclinou para a frente. Sr. Matos, sua esposa legal, apresentou alegações sérias de registros médicos falsificados, dano emocional intencional e tentativa de acesso à UTI neonatal sem autorização. O rosto de Rafael avermelhado. Isso é uma loucura. Ela está mentindo. Ela está cega. A voz de Beatriz era firme, clara e devastadoramente calma. Ela deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Estas são as cópias corrigidas dos seus resultados de fertilidade. E estas, ela colocou uma segunda pasta sobre a primeira, são as pegadas digitais mostrando quem as alterou. Viviane empalideceu. Os advogados exibiram capturas de tela ampliadas, registros de horário de login, endereços IP, alertas de segurança, tudo apontando para uma pessoa, Viviane Leal. Não. Viviane sussurrou. Isso é impossível. Eu não fiz, não poderias. Lucas se aproximou, seu olhar penetrante. Você acessou um portal médico restrito usando credenciais roubadas de um administrador aposentado. Você falsificou resultados. Você manipulou Rafael para destruir seu casamento, e então tentou entrar na UTI neonatal para interferir novamente. O conselho explodiu. Rafael cambaleou para trás como se fosse golpeado. Você fez isso? Viviane estourou. Você deveria tê-la deixado. Você a escolheu sobre mim toda vez, mesmo quando não percebia. Eu tive que fazer você ver a verdade. Isso não era a verdade. Beatriz disse quietamente. Era obsessão. Viviane avançou de repente, apontando para Beatriz com mãos tremendo. Você não merece ele. Nunca mereceu. Ele é meu. Eles a segurança irrompeu na sala, convocada antes por Lucas. Viviane gritou enquanto eles agarravam seus braços. Rafael não se moveu para detê-los. Enquanto ela era arrastada para fora, ela gritou, e isso não acabou. Vocês vão se arrepender, todos vocês. O silêncio caiu. Rafael olhou ao redor da sala, em pânico. Vocês não podem tomar a palavra dela contra a minha. Ela está tentando me arruinar. Mas Beatriz já estava abrindo a pasta final, a que destruiria o que restava de sua reputação.
Dentro estavam os resultados de DNA confirmando a verdade que Rafael havia gritado ser impossível. Você era o pai, Rafael. Beatriz disse suavemente. E você abandonou seus próprios filhos. O conselho congelou. Rafael balançou. Seu império tremeu sob seus pés. Então Lucas colocou uma mão no ombro de Beatriz. Beatriz. Ele murmurou. Você fez o que veio fazer. Mas Beatriz não havia terminado. Ela deu um passo à frente, olhos fixos em Rafael, voz tremendo de força. Isso é apenas o começo. E naquele exato momento, o presidente do conselho anunciou uma votação, uma que decidiria o destino de Rafael para sempre. A votação não demorou muito, mas seu impacto ecoou como um trovão. Rafael Matos ficou de pé no centro da sala de reuniões enquanto as pessoas que outrora o admiravam, que o chamaram de visionário, levantavam as mãos uma a uma em favor de sua remoção como CEO. Sem hesitação, sem simpatia, apenas silêncio frio e o som de um reino desmoronando. A garganta de Rafael contraiu enquanto ele tentava engolir seu choque. Vocês não podem fazer isso. Eu construí esta empresa. A presidente do conselho fechou a pasta à sua frente. E você quase a destruiu. Comportamento imprudente, violações éticas, negligência que impacta não apenas seus funcionários, mas sua própria família. Não podemos confiar esta firma a alguém que prioriza o ego em detrimento da integridade. Beatriz assistia sem falar. Ela não gozou. Não sorriu. Ela ficou quieta e imóvel, da forma como alguém fica na beira de um campo de batalha depois que a fumaça se dissipa, não em triunfo, mas resoluta. Rafael se virou para ela, olhos selvagens. Você está fazendo isso. Você está virando todos contra mim. Não. Beatriz disse suavemente. Você mesmo fez isso. Seu olhar percorreu a sala, desesperadamente procurando alguém, qualquer um, para tomar seu partido. Mas Viviane havia ido embora. Seus colegas olhavam de volta com expressões cuidadosamente neutras. Ele não tinha mais aliados. A segurança se aproximou. Rafael recuou. Não vou embora. Essa é minha empresa, meu nome, meu legado. Mas os guardas pegaram cada um de um braço, guiando-o em direção à porta. Ele não lutou, não de verdade. Suas pernas fraquejaram sob ele, seus ombros encurvados. O peso das consequências reais, tornou-se pesado demais para um homem que havia passado a vida evitando-as. Logo antes de desaparecer pela porta, ele olhou de volta para Beatriz. Havia medo em seus olhos, um medo que ela uma vez sentiu, mas que nunca mais sentiria. Quando ele foi embora, a sala finalmente exalou. O conselho voltou sua atenção para Beatriz, oferecendo acenos quietos, reconhecimentos sutis, não piedade, respeito. Ela havia suportado humilhação, traição, abandono, e ainda encontrou a força para se pôr diante deles. Lucas se aproximou, voz baixa o suficiente só para ela. Acabou, Beatriz. Mas ela sacudiu a cabeça. Não, ainda não. Ele a estudou. O que falta? Beatriz ergueu o queixo. Meus filhos merecem proteção legal, guarda total, e Rafael vai tentar algo imprudente quando perceber o que perdeu. Lucas assentiu devagar. Então nos preparamos. Enquanto saíam da sala de reuniões, repórteres invadiram o saguão embaixo. Câmeras relampejavam como raios, microfones avançavam. A manchete já se espalhava pelo centro do Rio, CEO caído removido após escândalo de paternidade e fraude médica. Beatriz levantou a mão instintivamente para proteger o rosto, mas Lucas gentilmente se colocou à sua frente, bloqueando a enxurrada de câmeras com seu corpo. Está bem. Ele murmurou. Estou aqui. Sua presença, firme, calma, sólida, parecia uma tábua de salvação. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz percebeu que não estava sobrevivendo a isso sozinha. Fora do edifício, o vento de inverno açoitava as ruas, mas ela se sentiu estranhamente aquecida por dentro, como se algo pesado finalmente tivesse sido levantado. Ela havia entrado no fogo e saído mais forte. Ainda assim,
Uma pergunta a incomodava. Você acha que Rafael vai desaparecer? Ela perguntou. Lucas exalou. Homens como Rafael não desaparecem. Eles retaliam. Beatriz engoliu. As luzes da cidade se boravam atrás da chuva. Então preciso estar pronta. Lucas se aproximou, examinando seu rosto. Você venceu hoje, e vencerá o que vier depois. Vou garantir isso. Mas logo que Beatriz abriu a boca para responder, o celular de Lucas vibrou bruscamente. Ele olhou para a tela, e sua expressão escureceu. O que é? Ela perguntou, o pulso acelerando. Lucas ergueu os olhos, a voz se tensionando. É o hospital. Beatriz congelou. Eles disseram que alguém tentou acessar a UTI neonatal novamente, e desta vez não era Rafael nem Viviane. Os corredores do hospital pareciam mais frios que o habitual, como se as próprias paredes sentissem que algo estava errado. O coração de Beatriz martelava em seu peito enquanto corria ao lado de Lucas, seus passos ecoando claramente contra os pisos polidos. Suas palmas estavam úmidas, sua garganta se sentindo apertada. Ela já havia sobrevivido à traição, à humilhação e a uma experiência quase fatal, mas nada a aterrorizava da forma como aquelas 3 pequenas incubadoras faziam. O que aconteceu? Ela ofegou, tentando acompanhar as longas passadas de Lucas. A UTI neonatal relatou uma tentativa não autorizada de entrar na ala restrita. Lucas disse, voz contida. Quando a equipe se aproximou, a pessoa fugiu. O estômago de Beatriz afundou. Fugiu. Então entraram. Não. Lucas disse. Mas estavam perto o suficiente para assustar todo mundo. Eles dobraram a esquina em direção à entrada da UTI neonatal. Guardas de segurança estavam perto das portas duplas, tensão irradiando de sua postura rígida. Um guarda deu um passo à frente quando Lucas se aproximou. Doutor Faria, revisamos as imagens. O guarda disse. O suspeito usava um crachá de visitante, mas não foi emitido hoje. Como conseguiu? Beatriz sussurrou. O guarda hesitou. Estamos rastreando isso agora, mas há algo mais. Ele se virou para Beatriz. Senhora, o crachá foi emitido em seu nome. Beatriz sentiu seus joelhos quase dobrarem. Meu quê? Eu não pedi nenhum crachá. Não saí da ala de maternidade. O maxilar de Lucas se contraiu. Alguém está falsificando a identidade dela. O pânico rastejou pela espinha de Beatriz como dedos frios. Quem faria isso? Rafael estava furioso, sim, mas uma entrada imprudente em uma UTI neonatal? Até ele não arriscaria prejudicar seus próprios filhos. E Viviane estava sob custódia policial. Então quem? Lucas gentilmente tocou seu cotovelo. Vamos verificar os bebês. Eles entraram na UTI neonatal, saudados pelo bip rítmico e constante dos monitores cardíacos. A sala aquecida e com iluminação reduzida sempre pareceu um chão sagrado, o lugar onde começos frágeis lutavam seu caminho para o mundo. Beatriz correu para as incubadoras onde seus trigêmeos jaziam, pequenos e perfeitos, conectados a monitores mas respirando regularmente. Miguel, Sofia, Gabriel, sua razão inteira de respirar. Ela tocou o vidro gentilmente, sua voz mal um sussurro. Mamãe está aqui. Eles estão bem. Lucas murmurou. Nada foi mexido. Beatriz exalou uma respiração trêmula. O alívio a lavou, mas era fino, frágil, facilmente perfurado. Alguém os está avisando, ela disse, voz tremendo. Por quê? O que eles querem? Lucas não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele fez sinal para a enfermeira da UTI neonatal lhes dar espaço. Uma vez que a sala se aquietou, ele se virou para Beatriz com uma seriedade que nunca havia mostrado antes. Há uma possibilidade, ele disse devagar, de que isso não tenha nada a ver com Rafael. Beatriz franziu o senho. Quem mais queria machucar meus filhos? Lucas enfiou as mãos nos bolsos, um gesto que lhe disse que estava escolhendo cada palavra cuidadosamente. O crachá não foi a única coisa estranha.
A segurança relatou que o intruso não tentou chegar aos trigêmeos primeiro. Eles foram até o armário de suprimentos. O armário? Beatriz repetiu. Por quê? Porque é onde são mantidos os gráficos de tipo sanguíneo e kits de transfusão. Lucas encontrou seu olhar. Alguém não estava tentando machucá-los. Alguém estava procurando confirmação de DNA. Beatriz sentiu o sangue drenar de seu rosto. Por que alguém quereria isso? O silêncio de Lucas foi mais alto do que qualquer resposta. Então uma enfermeira correu para a UTI neonatal, sem fôlego. Doutor Faria, você precisa ver isso. Ela segurou um tablet. A segurança havia melhorado as imagens. O rosto do intruso estava parcialmente obscurecido por um capuz, mas não o suficiente. Beatriz congelou. Ela conhecia aquele rosto, um rosto que não havia visto em quase 15 anos. Seu pai estranho, o homem que a havia abandonado. E agora ele estava tentando chegar a seus filhos. Por um longo momento, Beatriz não conseguiu respirar. A imagem no tablet, granulada, levemente distorcida, mas inegavelmente ele, esvaziou seu peito. Aquele rosto, envelhecido mais familiar, a puxou para trás através de anos que havia enterrado de propósito. Seu pai, Antônio Carvalho, o homem que desapareceu sem uma despedida, o homem que a deixou e a sua mãe se afogando em contas atrasadas e promessas quebradas, o homem com quem não falava desde os 13 anos. O que ele está fazendo aqui? Beatriz sussurrou. Por que agora? Lucas gentilmente pegou o tablet de suas mãos trêmulas. Ainda não sabemos. Mas a segurança sinalizou seu crachá de visitante. Ele usava credenciais roubadas. Seu estômago se revirou. Todas as noites que ela passou chorando sozinha depois que ele a abandonou voltaram à tona. Os meses de avisos de despejo, sua mãe trabalhando horas triplas para mantê-las à tona, a culpa esmagadora que carregou quando sua mãe ficou doente. Beatriz havia aprendido cedo que as pessoas que deveriam te proteger às vezes eram as primeiras a ir embora. Ela não esperava que ele voltasse. Definitivamente não esperava que voltasse assim. Lucas se aproximou. Beatriz, quando você o viu pela última vez? 15 anos atrás, ela sussurrou. Ele foi embora, não ligou, não mandou dinheiro, nem apareceu quando mamãe ficou doente. Eu pensei que ele estava morto. Sua voz rachou na última palavra. A expressão de Lucas amoleceu. Talvez ele esteja desesperado. Talvez algo tenha acontecido. Beatriz sacudiu a cabeça. Ele nunca esteve desesperado o suficiente para vir para casa, não por mim, não por ela. Ela olhou para os recém-nascidos em suas incubadoras, as pequenas vidas que ela morreria para proteger, e o pensamento de seu pai, o homem que não conseguia nem proteger seu próprio filho, tentando acessá-los fez sua pele arrepiar. A enfermeira da UTI neonatal permaneceu nas proximidades, hesitante. Há mais. Nós puxamos os registros do hospital das admissões de hoje de manhã. Alguém com o nome do seu pai pediu uma consulta com especialistas em genética. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Genética? Por quê? Lucas trocou um olhar com a enfermeira, um olhar pesado. Beatriz, há uma chance de que seu pai esteja doente. A respiração de Beatriz falhou. Doente? Certos distúrbios genéticos requerem parentes biológicos próximos para tratamento, Lucas explicou cuidadosamente. Às vezes netos. O chão pareceu inclinar sob ela. Não, ela sussurrou. Ele não tem o direito de voltar para minha vida e exigir qualquer coisa. Ele não tem o direito de usar meus filhos como soluções. Lucas colocou uma mão firme em seu ombro. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora, mas precisa saber a verdade antes que ele tente chegar a você novamente. Beatriz engoliu com dificuldade. Seu pulso martelava. Ela sentiu as velhas feridas se abrindo, feridas que pensava ter selado há muito tempo. Mas por que roubar um crachá? Ela murmurou. Por que se esgueirar ao invés de falar comigo? A enfermeira baixou a voz. Porque o hospital recusou seu pedido.
Ele não estava autorizado a saber nada sobre você ou os bebês. Ele tentou forçar o acesso. Beatriz sentiu uma perturbadora mistura de raiva e pavor torcer dentro dela. Seu pai sempre foi imprevisível, charmoso quando queria algo, cruel quando não conseguia. Mas isso era diferente. Era deliberado, calculado. Lucas hesitou antes de falar novamente. Há mais uma coisa que você deve ouvir. A equipe de segurança encontrou algo largado perto da entrada da UTI neonatal. Ele alcançou o bolso do jaleco e lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Beatriz o desdobrou devagar, sua respiração acelerando enquanto ela reconhecia a caligrafia, irregular, bagunçada, dolorosamente familiar. Lia-se: Beatriz, preciso dos seus filhos. Não me faça fazer isso do jeito difícil. Suas mãos tremeram, a sala girou. Lucas agarrou o papel antes que escapasse de seus dedos. Seu pai não estava ali para uma reconciliação. Estava ali para a posse. Antes que Lucas pudesse falar, outro alarme soou pelo andar, um alerta de UTI neonatal que transformou o sangue de Beatriz em gelo. Uma enfermeira irrompeu no corredor. Doutor Faria, o monitor de um dos bebês acabou de disparar. Precisamos de você agora. O coração de Beatriz parou, e quando ela correu para a UTI neonatal, ela percebeu que o pesadelo não havia acabado. Estava escalando. A UTI neonatal estava pulsando de urgência no momento em que Beatriz entrou correndo. Os alarmes piscavam acima, lançando luz vermelha pela sala como um aviso do próprio universo. As enfermeiras se moviam rapidamente, mas com precisão medida, cercando o menor dos bebês de Beatriz, Gabriel, seu filho mais frágil. Seu monitor havia disparado, os níveis de oxigênio caindo o suficiente para desencadear o pânico. Beatriz pressionou uma mão em seu peito, tentando respirar. O que está acontecendo? Uma enfermeira verificou as conexões do ventilador. Os sinais vitais estão se estabilizando, mas alguém mexeu nas configurações da incubadora. A temperatura foi alterada. Beatriz congelou. Alterada? De propósito? Não foi uma falha do sistema, a enfermeira disse gravemente. Alguém fez isso manualmente. Sua visão borrou enquanto o horror a lavava. Primeiro seu pai tentando se infiltrar, agora isso. Alguém disposto a arriscar a vida de um recém-nascido. Então Lucas entrou na UTI neonatal com a intensidade de um homem pronto para a guerra. Ele foi direto ao lado de Gabriel, avaliando os gráficos, ajustando as configurações e dando ordens com calma praticada. Me deem uma leitura de diagnóstico completa. Quero cada alteração com registro de data e hora, ele disse, e bloqueiem cada ponto de acesso. Ninguém chega a 10 metros desses bebês sem verificação tripla. Sua presença estabilizou a sala, e por um momento Beatriz sentiu o mundo parar de tremer. Mas quando Lucas finalmente se virou para ela, ela viu algo novo em seus olhos, algo afiado e controlado apenas pela força. Beatriz, ele disse quietamente, isso não foi seu pai. Ela engoliu. Como você sabe? Lucas levantou um pequeno objeto selado em um saco de evidências plástico, um crachá de segurança, um crachá que não pertencia ao pai dela, um crachá que não pertencia a Rafael tampouco. Isso foi encontrado sob a incubadora, disse Lucas. É um cartão de acesso duplicado usado pela equipe do hospital. O estômago de Beatriz se apertou. De quem é? Lucas hesitou por tempo suficiente para enfraquecer seus joelhos. Pertence a um técnico do turno da noite, um que saiu mais cedo esta noite. Beatriz franziu o senho. Mas por que eles? Porque alguém pagou a ele, Lucas disse flatamente, e precisamos saber quem. Antes que ela pudesse responder, as portas da UTI neonatal se abriram, e um supervisor de segurança entrou apressado. Doutor Faria, detivemos o técnico, ele disse. Ele alega que não pretendia machucar ninguém, apenas fazer um trabalho. O pulso de Beatriz disparou. Que trabalho? O supervisor olhou de Beatriz a Lucas, incerto sobre quanto revelar. Lucas acenou para ele continuar. Ele disse que uma mulher o contactou, ofereceu dinheiro para provocar um susto leve para a mãe ficar distraída tempo suficiente para alguém falar com os bebês. Disse que era uma questão de família.
Beatriz sentiu o gelo deslizar por sua espinha. Uma mulher? Lucas enrijeceu. Descreva-a. Ele disse que ela estava nos seus 30 anos, alta, cabelo vermelho escuro, casaco caro. Beatriz sacudiu a cabeça. Não, isso não pode ser. Viviane já estás mais Lucas já estava à sua frente, expressão escurecendo. Não é Viviane. Um frio a varreu. Ela só conhecia outra mulher com cabelo assim. Sua respiração falhou. A segunda esposa do meu pai, Helena. Os olhos de Lucas se arregalaram, a conexão se encaixando. Você mencionou que ela nunca gostou de você. É pouco dizer, Beatriz sussurrou. Ela me culpava por meu pai ter ido embora. Disse que eu arruinei a vida dele, e agora ela acha que meus bebês podem salvá-lo. Antes que Lucas pudesse responder, o interfone da UTI neonatal buzinou bruscamente. Doutor Faria, por favor compareça à entrada principal imediatamente. Lucas trocou um olhar tenso com Beatriz. Fique aqui. Não se mova. Não fale com ninguém. Beatriz assentiu, agarrando o corrimão da incubadora como uma âncora. Lucas saiu da UTI neonatal bem quando um guarda entrou correndo, sem fôlego. Senhora, ele disse urgentemente, você precisa vir conosco. Uma mulher está exigindo vê-la. O coração de Beatriz bateu forte contra suas costelas. Quem? O guarda engoliu. Uma mulher de cabelo vermelho. E ela se recusa a ir embora até pegar os bebês. Beatriz seguiu o guarda de segurança pelo longo corredor, cada passo mais pesado que o anterior. Suas palmas estavam úmidas, sua respiração irregular. Ela havia enfrentado Rafael, havia enfrentado Viviane, havia até enfrentado o fantasma da traição de seu pai. Mas a mulher que a esperava agora, Helena Carvalho, era um tipo diferente de perigo, um perigo quieto, venenoso, o tipo que sorria enquanto girava facas em costas. Quando chegaram à entrada principal, Beatriz congelou. Helena estava no meio do saguão como se fosse dona do hospital. Sua figura alta estava envolta em um casaco de cachemira bordô, seus cabelos ruivos caindo em ondas elegantes, sua expressão uma máscara fria de superioridade. As pessoas se afastavam dela sem perceber por quê. O poder irradiava dela, mas não era poder real. Era direito afiado pela amargura. No momento em que Helena avistou Beatriz, seus lábios se curvaram em um sorriso fino e venenoso. Bem, ela disse, sua voz suave como vidro. A filha pródiga volta. Beatriz engoliu. O que você está fazendo aqui, Helena? Helena deu um passo mais perto, seus saltos clicando contra o piso de mármore. Vim pelo que deveria ter sido nosso há muito tempo. Beatriz enrijeceu. Meus filhos não são seus. Não são do papai. São meus. Os olhos de Helena endureceram. Antônio está morrendo. As palavras atingiram Beatriz como um soco no peito. Helena continuou, ele precisa de uma correspondência genética para um tratamento com células-tronco, algo que apenas parentes biológicos próximos podem fornecer. E você quer usar meus bebês, disse Beatriz, sua voz crua. Você quer tirar deles da mesma forma que ele tirou de mim. Os olhos de Helena endureceram. Seu pai lhe deu vida. Você lhe deve. Lhe devo? A voz de Beatriz tremeu de fúria. Ele nos abandonou. Ele deixou mamãe lutar sozinha. Ele não estava lá quando ela morreu. Ele não estava lá quando fui forçada a abandonar a escola. Ele nem sequer disse adeus. Pelo amor de Deus, Beatriz, Helena estourou. Deixe o passado para lá. Isso é maior do que seus sentimentos. Não, Beatriz disse suavemente, sua raiva firme agora. É exatamente sobre meus sentimentos, e meus limites, e meus filhos, e você nunca vai tocá-los. A máscara de Helena rachou pela primeira vez. Você acha que pode me parar? Ela sibilou. Você acha que esse médico seu pode te proteger? Eu também tenho advogados. Eu tenho dinheiro. E você? Ela olhou Beatriz de cima a baixo. Você sempre foi fraca. Beatriz não vacilou.
Pessoas fracas não sobrevivem ao que eu sobrevivi. Pela primeira vez, o equilíbrio de Helena vacilou. Antes que pudesse responder, Lucas apareceu atrás de Beatriz, sua presença como uma parede de aço e fogo. Ele se colocou ao lado dela sem uma palavra, olhos fixos em Helena com uma fúria que raramente mostrava. Você vai sair deste hospital, Lucas disse monotonamente. Você não vai se aproximar de Beatriz novamente, e você nunca, jamais, vai chegar perto de seus filhos. Helena riu friamente. E quem é você para tomar essa decisão? Lucas retirou um documento do jaleco e o entregou ao guarda de segurança mais próximo. Esta é uma ordem de proteção temporária, com efeito imediato. O sorriso de Helena finalmente desmoronou. Você não pode fazer isso, ela cuspiu. Já fiz, replicou Lucas. Mas Helena não estava derrotada. Ainda não. Seus olhos cintilaram com algo mais sombrio, algo perigoso. Você acha que isso acaba aqui? Ela sussurrou. Beatriz vai chegar à razão eventualmente. Ela não terá escolha. E quando chegar, Lucas deu um passo à frente, voz como gelo. Saia. A segurança se moveu. Helena os encarou, depois encarou Beatriz, um olhar cheio de promessas de dano futuro, antes de se virar bruscamente e sair do hospital. Beatriz soltou uma respirada trêmula. Lucas colocou uma mão firme em suas costas. Acabou, ele murmurou. Mas o olhar de Beatriz permaneceu nas portas giratórias por onde Helena desapareceu. Porque no fundo, ela sabia algo que Lucas não sabia. Helena nunca foi embora sem um plano, e nunca atacava apenas uma vez. Na manhã seguinte, Beatriz estava sentada em uma sala de conferências com painéis de madeira polida em Monteiro e Associados, o escritório de direito de família do centro do Rio ao qual Lucas a havia conectado. Pelas janelas, a cidade pulsava com a luz de inverno, cintilando nos arranha-céus como cacos de vidro. Dentro, tensão grossa o suficiente para provar. Sua advogada, Ana Monteiro, deslizou uma pilha de documentos pela mesa. Beatriz, o que estamos construindo aqui não é apenas um caso de custódia, é uma estratégia de proteção em larga escala para você e seus filhos. Beatriz assentiu, seus dedos tocando a borda do papel. E Helena? E meu pai? Estamos entrando com medidas cautelares hoje, disse Ana, além de uma queixa criminal por tentativa de interferência médica. Ela bateu no arquivo. A confissão desse técnico é suficiente para que as autoridades rastreiem o dinheiro até Helena, e possivelmente ao seu pai também. O pensamento fez o peito de Beatriz apertar. Ela havia passado anos tentando impedir que o passado sangrasse em seu presente, mas agora esse passado estava derrubando as portas, exigindo coisas que nunca poderia dar. Ana continuou, vá também a questão de Rafael. Seu advogado enviou uma carta esta manhã contestando as descobertas de DNA e exigindo acesso aos trigêmeos. Beatriz enrijeceu. Ele nos abandonou. Ele disse que não eram filhos dele na frente de testemunhas. Ana deu um sorriso sombrio. E vou destruí-lo com isso. Sua assinatura no formulário de recusa parental é juridicamente catastrófica. Acrescente as falsificações de Viviane, sua tentativa de intrusão na UTI neonatal, e agora sua remoção do Matos financeiro, esse homem não está em posição de ganhar nada no tribunal. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela havia querido que Rafael amasse seus filhos, não que os usasse como armas. Mas a realidade não se dobrava à esperança. Ana virou para outra página. Agora, sobre seu pai, há algo que você precisa ver. Ela entregou a Beatriz um relatório impresso, um arquivo hospitalar compilado durante a noite pelos contatos de Lucas. Beatriz franziu o senho. O que é isso? É sua situação médica, Ana explicou gentilmente, e algo mais. Beatriz varreu as páginas, cada frase atingia mais duro que a anterior. Falência genética de medula, progressiva, prognóstico ruim. Então seus olhos chegaram à linha que congelou seu coração. Candidato potencial a tratamento experimental pendente de verificação de correspondência familiar. Sua mão tremeu. Então é verdade, ele está morrendo.
Sim, Ana disse suavemente, e ele acredita que o acesso aos seus filhos é sua única chance. Beatriz fechou os olhos, engolindo a dor que subia em sua garganta. Ela não era insensível, não era vingativa, mas salvar o homem que nunca a havia salvo, sacrificar os filhos que ele nunca quis? Não, não mais. Ana se inclinou para a frente. Beatriz, também descobrimos outra coisa, algo sobre Helena. Beatriz olhou, surpresa. O que sobre ela? Ela não é apenas a esposa do seu pai, disse Ana. Ela é sua guardiã financeira, o que significa que se ele morrer antes de receber o tratamento, ela herda tudo. Beatriz piscou. Tudo? Cada ativo, cada investimento, cada propriedade. E se ele viver, os lábios de Ana se contraíram. Ela não fica com nada. Atingiu Beatriz como um raio. Helena não estava lutando para salvar o marido, ela estava lutando para salvar sua herança. Lucas apareceu subitamente na porta, levemente sem fôlego. Beatriz, ele disse urgentemente, há novas informações. O pulso dela disparou. Sobre Helena? Lucas sacudiu a cabeça. Não, sobre seu pai. Ana franziu o senho. O que é? Lucas entrou, fechando a porta atrás dele. Antônio não veio ao hospital sozinho, ele disse. Ele teve ajuda. A respiração de Beatriz se prendeu. De quem? Lucas hesitou, depois respondeu, de Rafael. O mundo de Beatriz deu um solavanco, e naquele instante ela percebeu que dois homens que uma vez a haviam abandonado agora haviam se unido contra ela. Beatriz sentiu o ar sair de seus pulmões. Rafael, o homem que uma vez prometeu construir um futuro com ela, agora alinhado com o pai que a havia abandonado? Parecia impossível, mas algo em seu intestino lhe disse que fazia um tipo tortuoso de sentido. Dois homens que prosperavam no controle, ambos ameaçados por sua independência, ambos em pânico com as consequências de suas próprias ações. Lucas deu um passo à frente, colocando as fotos de segurança sobre a mesa. Isso foi tirado 2 horas antes de Antônio tentar violar a UTI neonatal. É ele, e é Rafael entregando a ele um envelope. Beatriz olhou para a imagem granulada. A expressão de Rafael estava furiosa, maxilar tenso, seus ombros rígidos. Antônio parecia desesperado, doente, mas determinado. O envelope entre eles parecia um símbolo físico de traição. O que tem no envelope? Ela sussurrou. Dinheiro, respondeu Lucas, e instruções. Seu pai deveria obter evidências de DNA de um dos bebês para fortalecer o novo pedido de custódia de Rafael. A respiração de Beatriz solavancos. Ele ajudou Antônio em troca de acesso aos meus bebês? Ana, sua advogada, assentiu gravemente. Alinha-se com o mais recente processo legal de Rafael. Ele agora alega que você coagiu Lucas a falsificar a papelada de guardião. Ele está construindo uma narrativa de que você é instável, vingativa e agindo contra o melhor interesse dos filhos. Beatriz quase riu, não de humor, mas de descrença. Depois de tudo que ele nos fez, ele quer se pintar como vítima. Ana recostou. Homens desesperados reescrevem histórias para sobreviver a elas. Mas Lucas não estava com humor, seus olhos ardiam com uma proteção que ia muito mais fundo do que o dever. Ele não vai chegar perto dessas crianças, Lucas disse. Não agora, não nunca. Mas precisamos atacar primeiro, legal e publicamente. Beatriz se endireitou. O que você precisa de mim? Sua verdade, respondeu Ana. Cada detalhe, cada ameaça, cada momento em que ele a abandonou. O tribunal precisa ver o padrão completo. Pela primeira vez, Beatriz não sentiu vergonha. Ela sentiu outra coisa, força. Ela lhes contou tudo, sua voz firme, as memórias não mais correntes, mas evidências. Lucas permaneceu ao seu lado durante todo o tempo, silencioso mas inabalável, sua presença ancorava como um pulso constante. Quando ela terminou, Ana fechou seu caderno. Bom. Vamos entrar com uma medida cautelar contra Rafael dentro de 1 hora, e estamos solicitando proteções de custódia de emergência.
Com as evidências que temos, o juiz vai decidir a seu favor. Beatriz exalou tremendo. O alívio se misturou com medo, o tipo que vem quando uma nova tempestade se forma no horizonte. Lucas se virou para ela. Há mais. Seu estômago se apertou. Não acho que consigo mais. Você consegue, ele disse suavemente. Você já conseguiu. Ele colocou outro documento à sua frente, desta vez um memorando interno do hospital. Beatriz franziu o senho. O que estou olhando? Uma queixa, disse Lucas, apresentada por Rafael contra mim. Beatriz se levantou de sua cadeira bruscamente. O quê? Ele me acusa de conduta inadequada com uma paciente, com você. Beatriz ficou de pé. Isso é uma mentira. Lucas assentiu. Claro que é, mas se ficar, perco minha licença médica, e ele sabe disso. Ele está tentando me remover do seu lado para que você fique sozinha novamente. Os punhos de Beatriz se cerraram. Não vou deixar que ele faça isso. Não vou perder a única pessoa que está realmente nos protegendo. Os olhos de Lucas relampejaram, um raro momento de vulnerabilidade. Vamos lutar contra isso, juntos. Ana olhou entre eles, depois colocou o novo arquivo sobre a mesa. Este é nosso contra-ataque, e uma vez que o apresentarmos, Rafael não terá mais nenhum caminho. Beatriz assentiu, se preparando. Mas antes que Ana pudesse continuar, seu celular buzinou bruscamente. Ela olhou para a tela, e sua expressão perdeu a cor. O que é? Beatriz sussurrou. Ana olhou para cima, voz tensa de temor. O juiz quer uma audiência de emergência imediata. Lucas enrijeceu. Quando? Agora, disse Ana, em 30 minutos. O coração de Beatriz martelou, porque o destino de seus filhos estava prestes a ser decidido, e Rafael estaria esperando por ela naquele tribunal. O tribunal cheirava levemente a papel velho e ar de inverno quando Beatriz entrou, cada nervo em seu corpo pulsando. Lucas caminhava à sua direita, Ana à sua esquerda, os três se movendo com uma urgência silenciosa que virava cabeças. As palmas de Beatriz estavam úmidas, seu estômago apertado, mas sua espinha permanecia ereta. Ela não estava aqui como vítima hoje. Ela estava aqui como mãe. Dentro da sala do tribunal, Rafael já estava esperando, sentado com confiança ao lado de seu advogado, a arrogância voltando ao seu rosto como uma mancha reaparecendo sob luz forte. Ele vestia um impecável terno azul marinho, gravata prateada, cabelo penteado para trás. Ele parecia um homem que acreditava poder seduzir um juiz da mesma forma que seduzia investidores. Mas seus olhos cintilaram quando Beatriz entrou. Não de culpa, de medo. Ele viu a mudança nela, a força, a firmeza, a recusa de encolher. Beatriz não olhou para ele. Ela tomou seu lugar ao lado de Ana, Lucas ficando atrás dela como uma fortaleza silenciosa. A juíza entrou, severa, de cabelos prateados, comandando o silêncio com um único olhar. Esta audiência de emergência foi convocada, ela começou, para tratar de 3 assuntos: custódia temporária dos filhos menores, suposta conduta inapropriada do Dr. Lucas Faria, e preocupações com a segurança dos bebês na unidade de terapia intensiva neonatal. O coração de Beatriz martelou, 3 batalhas em uma arena. O advogado de Rafael se levantou primeiro. Meritíssima, meu cliente foi injustamente excluído da vida de seus filhos. A senhora Carvalho e o Dr. Faria conspiraram para lhe atribuir a tutela. Suas ações foram premeditadas e projetadas para cortar os direitos paternos. O maxilar de Lucas se tensionou. O advogado continuou, além disso, temos razões para acreditar que o Dr. Faria se envolveu em envolvimento emocional inadequado com uma paciente vulnerável. Ana se levantou tão bruscamente que sua cadeira raspou no chão. Objeção. Temos evidências documentadas provando que o Sr. Matos fabricou narrativas para esconder sua própria negligência e abandono intencional. Ela entregou um fichário grosso o suficiente para a juíza levantar uma sobrancelha.
Dentro estavam cópias do formulário de recusa parental assinado por Rafael, depoimentos de vários membros da equipe do hospital, imagens de segurança mostrando-o gritando no corredor da UTI neonatal, a confissão de Viviane vinculando-o a registros médicos falsificados. A juíza folheou o fichário, sua expressão achatando. Senhor Matos, está a sua assinatura no formulário de recusa? Rafael engoliu. Eu fui induzido ao erro. Responda à pergunta. Sim, ele murmurou. E o senhor conscientemente deixou o hospital durante um trabalho de parto de alto risco? Eu pensei que as crianças não eram minhas. Isso não é uma desculpa aceitável para abandono, a juíza estourou. Beatriz sentiu Lucas colocar uma mão firme no encosto de sua cadeira. Ela não olhou para cima, mas sentiu o calor disso, e isso estabilizou o tremor em sua respiração. Então Ana deu mais um passo à frente. Meritíssima, também temos evidências de que o Sr. Matos colaborou recentemente com Antônio Carvalho, um homem com um pedido de medida cautelar pendente, para obter ilegalmente amostras de DNA de uma ala de UTI neonatal. Suas ações quase resultaram em dano médico a um bebê. A sala do tribunal explodiu em sussurros. O rosto de Rafael avermelhado. Isso é uma mentira. Lucas ergueu as fotos de segurança. Esta fotografia foi tirada 3 horas antes da tentativa de violação. O advogado de Rafael saltou para objetar, mas a juíza levantou a mão bruscamente. Sente-se, agora. Rafael afundou em sua cadeira, fúria irradiando dele. A juíza se inclinou para a frente. Com base nessas evidências, a custódia total temporária permanecerá com a senhora Carvalho. O Sr. Matos não terá direito de visita até que uma investigação completa seja concluída. A respiração de Beatriz saiu em uma rajada, alívio e justiça e descrença todos entrelaçados. Mas a juíza não havia terminado. Quanto às alegações contra o Dr. Faria, ela se virou para Lucas, o tribunal não encontra fundamentos para má conduta neste momento. Na verdade, suas ações provavelmente salvaram a vida da senhora Beatriz Carvalho. Lucas exalou lentamente, a tensão drenando de seus ombros. Mas então, a juíza chegou à última página do fichário de Ana, suas sobrancelhas franzidas. Isso é perturbador, ela murmurou. Beatriz enrijeceu. O que é? A juíza olhou para cima, olhos afiados. Senhora Carvalho, a senhorita sabia que seu pai apresentou uma petição antes desta audiência? O sangue de Beatriz se transformou em gelo. Ele alega estar buscando tutela de emergência. Lucas deu um passo à frente. Meritíssima, esse homem, a juíza levantou a mão. Ainda não decidi, mas direi o seguinte. A petição inclui uma declaração juramentada com acusações contra a senhora Carvalho. A respiração de Beatriz tremeu. Acusações? A juíza fechou o arquivo. E a pessoa que enviou o depoimento de suporte é alguém que a senhorita conhece. Senhor Matos, disse a juíza, por favor, se aproxime. Rafael se levantou de seu assento lentamente, como se arrastado para cima por um peso invisível. Pela primeira vez desde o início da audiência, ele parecia incerto, não furioso, não arrogante, mas genuinamente abalado. Beatriz o observou se aproximar do banco, seu pulso martelando. O que quer que tivesse feito, quaisquer mentiras que tivesse contado, ela sentiu as paredes se fechando novamente. A juíza ajustou seus óculos. Senhor Matos, o senhor enviou o depoimento juramentado apoiando a petição de Antônio Carvalho para a tutela. Confirma isso? Rafael pigarreou. Sim, meritíssima. O maxilar de Ana se tensionou. E em sua declaração, continuou a juíza, o senhor descreveu a senhora Carvalho como emocionalmente instável, imprudente e inapta para o julgamento parental. Beatriz se contraiu com as palavras, embora mantivesse seu rosto imóvel. Rafael acrescentou rapidamente, meritíssima, eu estava preocupado com os filhos. Ela se recusou a me deixar vê-los. Por que o senhor abriu mão de seus direitos paternos? A juíza estourou. Rafael vacilou. Lucas parecia pronto para pular sobre a mesa. Ana deu mais um passo à frente. Meritíssima,
Também temos evidências de que o Sr. Matos colaborou recentemente com Antônio Carvalho, um homem com um pedido de medida cautelar pendente, para obter ilegalmente amostras de DNA de uma ala de UTI neonatal. O advogado de Rafael saltou para objetar, mas a juíza levantou a mão bruscamente. Sente-se, agora. Rafael afundou em sua cadeira, fúria irradiando dele. Ana se aproximou de Rafael lentamente, metodicamente. Senhor Matos, o senhor alega que Beatriz é instável. Que evidências tem? Rafael hesitou. Ela desmaiou durante o trabalho de parto. Devido à perda de sangue, Ana cortou, causada por uma gravidez medicamente perigosa, não instabilidade. O maxilar de Rafael se contraiu. Ela tomou decisões ruins. Como assim? Ela não me disse que estava grávida de trigêmeos até depois do segundo exame. Beatriz fechou os olhos de dor. Ela havia esperado porque queria ter certeza de que os bebês sobreviveriam antes que ele esmagasse sua esperança. A voz de Ana se afiou. E no entanto o senhor também disse aos paramédicos que ela não era sua esposa, que era uma mulher fingindo te enganar. Nega isso? O rosto de Rafael drenado. Sussurros percorreram a sala do tribunal. A juíza franziu o senho. Isso é verdade? Rafael gaguejou. Eu fui mal informado. Viviane me disse. Ah, sim, disse Ana, Viviane Leal, atualmente sob investigação por adulteração de dados e fraude médica. Rafael engoliu com dificuldade. E Antônio Carvalho, Ana acrescentou, se virando para a juíza, um homem que abandonou seu filho menor, que cometeu roubo de identidade dentro de um hospital, e que tentou acessar áreas médicas restritas ilegalmente. Este é o homem com quem o Sr. Matos está apoiando para a tutela. A expressão da juíza endureceu. Sr. Matos, entende o quão prejudicial isso parece? Rafael se endireitou de repente, o desespero se transformando em raiva. Eu fui manipulado, ele gritou. Beatriz mentiu para mim por anos. Ela sabia que eu não podia ter filhos. Incorreto, disse Lucas através dos dentes cerrados. Sua fertilidade era normal. O registro foi alterado. A juíza fuzilou. Senhor Matos, se aproxime do banco. Rafael cambaleou para a frente. A juíza baixou sua voz, baixa o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir, mas a tensão era palpável. O senhor abandonou sua esposa durante um trabalho de parto com risco de vida. O senhor tentou entrar em uma unidade neonatal sem autorização. O senhor colaborou com um homem sob investigação ativa, e ainda está tentando tirar uma mãe de seus recém-nascidos. Seu tom se afiou. Sua credibilidade é inexistente. Os olhos de Rafael se arregalaram, o pânico finalmente rompendo sua arrogância. Ela ergueu sua voz novamente para o registro. Estou ordenando uma investigação criminal completa de suas ações e seu envolvimento com Antônio Carvalho. Um ofego varreu a sala do tribunal. Beatriz sentiu sua respiração retornar em uma onda lenta e trêmula. Rafael afundou de volta em sua cadeira, mãos tremendo. A juíza virou as páginas novamente, varrendo os documentos. Esta petição de Antônio Carvalho é baseada em cronogramas forjados, alegações sem suporte e falsas afirmações de negligência. Fica aqui por este meio antes que pudesse terminar, as portas da sala do tribunal se abriram. Um oficial entrou apressado, sussurrando urgentemente no ouvido da juíza. Sua expressão mudou, confusão, depois alarme. Ela se levantou. Senhora Carvalho, doutor Faria, vocês precisam vir conosco imediatamente. O coração de Beatriz bateu forte em suas costelas. O que aconteceu? A juíza olhou diretamente para ela, voz grave. São os bebês. A mão de Lucas apertou o encosto da cadeira de Beatriz. A juíza continuou, e eles desapareceram da UTI neonatal. Beatriz não se lembrava de como saiu do tribunal para o hospital. Em um momento estava encarando o rosto pálido da juíza, no outro estava correndo pelos corredores do hospital, sua respiração saindo em rajadas cruas e irregulares. Seu corpo se movia mais rápido que o pensamento, mais rápido que o medo, mais rápido que Lucas chamando seu nome enquanto corria atrás dela.
Seus bebês haviam desaparecido. Sumido. Desaparecido da UTI neonatal, o lugar mais seguro do edifício. Alarmes de segurança soavam acima, e luzes vermelhas de bloqueio pulsavam pelo teto. A equipe corria ao seu lado, assustada e confusa. Vozes ecoavam: verifique todas as saídas. Bloqueie os elevadores. Ninguém sai sem autorização. O coração de Beatriz martelava contra suas costelas, pronto para se despedaçar. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou. Não, meus bebês. Não de novo. Lucas alcançou seu lado, agarrando seus ombros. Beatriz, me ouça. Eles estão vivos. Se alguém quisesse machucá-los, não os teria levado. Vamos encontrá-los. Mas sua voz tremeu, apenas levemente, e isso a aterrorizou mais. Uma enfermeira-chefe se apressou, tablet tremendo em suas mãos. Revisamos o feed de câmeras. Os trigêmeos foram removidos por alguém vestindo uniformes cirúrgicos, máscara, touca, luvas, uniforme completo. Você pode ver o rosto deles? Lucas exigiu. Não, mas os rastreamos por 3 corredores antes que as câmeras ficassem escuras. Escuras? A voz de Beatriz rachou. O que quer dizer escuras? Alguém as desativou manualmente. Lucas praguejou entre os dentes. Beatriz pressionou as palmas na testa, lutando contra o pânico. Quem faria isso? Rafael está no tribunal, Viviane está presa, Helena foi escoltada para fora. A enfermeira hesitou. Nós encontramos isso em um dos berços. Ela entregou a Beatriz uma nota dobrada. O sangue de Beatriz geou enquanto ela a abria. Se quiser que os voltem, venha sozinha. Sem assinatura, sem instruções, apenas uma exigência encharcada de ameaça. Lucas pegou a nota, maxilar contraído. Isso é uma armadilha. Você não vai a lugar nenhum sozinha. Antes que Beatriz pudesse responder, os rádios de segurança crepitaram com vozes frenéticas. Suspeito avistado, ala noroeste, carregando 2 carrinhos de bebê, se movendo em direção à doca de carga da equipe. Beatriz ofegou. Essa é a ala antiga. Quase ninguém a usa. Lucas praguejou. Porque tem saídas privadas. Eles correram, mais rápido do que ela pensava que suas pernas conseguiriam mover após o parto, mais rápido que a lógica, mais rápido que o medo. Pelo corredor, através de portas duplas, no escuro e ecoante corredor onde luzes fluorescentes piscavam acima como olhos nervosos. Quando chegaram ao fim do corredor, um guarda de segurança correu em direção a eles. Doutor Faria, Senhora Carvalho, encontramos o 3º carrinho perto do armário de utilidades, vazio mas ileso. Os joelhos de Beatriz quase cederam. Vazio? Onde está meu bebê? As trilhas levam para fora, disse o guarda, para o beco da doca de carga. Beatriz o empurrou para o lado, irrompendo pela porta de saída no ar gelado. Sua respiração se transformou em vapor instantaneamente, e então ela congelou. Um motor de carro rugiu para a vida no beco, um SUV preto, portas traseiras abertas, 2 carrinhos de bebê dentro. Lucas gritou: Beatriz, fique para trás. Mas ela cambaleou para frente gritando: meus bebês. Os faróis do SUV relampejaram, alguém dentro se virou para ela. Uma silhueta, ombros largos, um contorno familiar que fez o coração de Beatriz parar. Seu pai. Antônio Carvalho. Ainda segurando um dos carrinhos, olhos ocos, desesperado. Mas foi a segunda figura, sentada no banco do motorista, que fez Lucas praguejar em voz alta. Rafael. Ele olhou diretamente para Beatriz, expressão torcida em algo entre pânico e determinação. Beatriz, ele gritou sobre o motor, estamos os levando para um lugar seguro. Longe dela. Beatriz se lançou para a frente. Lucas agarrou seu braço. O SUV disparou para trás, pneus guinchando. E então, alguém saiu das sombras atrás do SUV, levantando uma arma. A fração de segundo antes que a arma disparasse parecia que o mundo estava prendendo a respiração. Beatriz congelou.
Lucas a puxou para trás de si, e o SUV guinchava para o lado quando o disparo trovejou pelo beco. A bala atingiu o pavimento a poucos centímetros do pneu traseiro. Beatriz gritou. Antônio se abaixou dentro do veículo. Rafael pisou no acelerador, mas o atirador não estava mirando em Beatriz ou nos bebês. Ele estava mirando nos pneus. A segurança irrompeu pela doca de carga ao mesmo tempo, atraída pelo disparo. O SUV derrapou, pneus estourados, batendo violentamente na grade de metal. As portas se abriram. Antônio saiu cambaleando com o carrinho de bebê apertado ao peito. Rafael engatinhou pelo lado do motorista, atordoado mas lutando para pegar o segundo carrinho. Me dê meus filhos. Beatriz gritou, se lançando para frente enquanto Lucas e a segurança a seguiam. Mas antes que alguém os alcançasse, Antônio desabou de joelhos, não de medo, mas de exaustão. Sua respiração era superficial, trabalhosa, seu rosto cinza. Ele segurou o carrinho para fora com mãos trêmulas. Pega-o, Beatriz, ele sussurrou, por favor. Beatriz parou à sua frente. O desespero em seus olhos, pela primeira vez, não era egoísta. Não era manipulativo. Era humano. Ela pegou o carrinho gentilmente. Antônio curvou a cabeça. Só queria tempo. Pensei que podia consertar o que quebrei. Beatriz engoliu a dor que se formava em sua garganta. Machucar meus filhos não conserta nada. Antônio assentiu, lágrimas caindo. Eu sei. Me desculpe por tudo. A segurança chegou, ajudando-o a se levantar enquanto ele se rendia sem resistência. Suas últimas palavras foram um sussurro. Você é mais forte do que eu jamais mereci. Enquanto isso, Rafael tentou correr, mesmo com um de seus próprios filhos nos braços. Lucas se lançou, o derrubando antes que pudesse escapar do beco. O carrinho de bebê rolou com segurança até os pés de Beatriz enquanto a segurança sitiava Rafael. Você acabou, Lucas rosnou. Acabou. Rafael se debateu, gritando, ela tirou tudo de mim. Ela envenenou minha vida. Elas mais ninguém ouviu, porque todos finalmente o viram pelo que ele realmente era. Ele foi preso na hora por sequestro, conspiração, interferência médica e colocar bebês em perigo. Beatriz ficou de pé com os ombros tremendo, o ar frio mordendo sua pele, mas seu coração firme enquanto segurava 2 carrinhos perto. O terceiro bebê foi trazido momentos depois por uma enfermeira que havia corrido para a segurança quando o alarme soou. Os 3 bebês vivos, seguros, respirando. Ela caiu de joelhos soluçando, o alívio a despedaçando. Lucas se ajoelhou ao seu lado, braços envolvendo-a, testa pressionada gentilmente na dela. Você conseguiu, ele sussurrou. Você os protegeu. Você venceu. Mais tarde naquela semana, em uma tranquila sala de tribunal longe do caos, a juíza concedeu a Beatriz a guarda total permanente. Os direitos parentais de Rafael foram encerrados. Antônio voluntariamente renunciou a qualquer reivindicação sobre os filhos, se retirando calmamente para enfrentar as consequências de suas ações e sua doença. Helena foi acusada como cúmplice. Viviane enfrentou sentença por fraude médica. A justiça finalmente tinha uma forma. Meses se passaram. A primavera chegou ao Rio de Janeiro, suavizando a cidade com luz solar. Beatriz empurrava um carrinho triplo pelo Parque do Flamengo, o vento acariciando suas bochechas. Seus bebês dormiam pacificamente, embrulhados em cobertores pastéis. Lucas caminhava ao seu lado, segurando sua mão, não por necessidade, não por proteção, mas por algo mais profundo, algo escolhido. Beatriz, ele disse suavemente, parando perto das cerejeiras. Não quero substituir o que você perdeu. Só quero construir o que vem depois. Seu coração se inchou. Ela se aproximou, lágrimas quentes no ar fresco. Lucas, eu quero isso também. Sob o suave florescer da primavera, seus lábios se encontraram. Não como Salvador e Salva, mas como 2 pessoas que haviam lutado através da escuridão para se encontrarem. O passado não mais a perseguia. O futuro não mais a assustava.
Sua família real, estava bem aqui. E pela primeira vez em sua vida, Beatriz Carvalho finalmente se sentiu inteira. Então, nossa história chegou ao fim. E se você ainda está aqui comigo, neste exato momento, isso significa que algo nessa jornada tocou seu coração de sua própria forma silenciosa. Talvez tenha lembrado de sua própria força. Talvez tenha recordado as tempestades pelas quais uma vez caminhou. Ou talvez simplesmente lhe mostrou que a cura é possível, mesmo depois que tudo parece quebrado. Sabe, os estoicos costumavam dizer: o obstáculo é o caminho. E a história de Beatriz é prova disso. Cada traição, cada coração partido, cada perda, nada disso a parou. A moldou. Como Marco Aurélio escreveu: o que impede o caminho, torna-se o caminho. Ela não se ergueu porque a vida era fácil. Ela se ergueu porque se recusou a permanecer onde a dor a deixou. E meu amigo, sim, você que assiste agora, talvez esteja carregando sua própria batalha também. Talvez esteja em uma encruzilhada. Só se lembre, sua história não acabou. Você tem permissão para escolher um novo capítulo. Se essa jornada significou algo para você, mesmo que um pouco, adoraria que você curtisse este vídeo, o compartilhasse com alguém que precisa de força hoje, e se inscrevesse para que possamos caminhar por mais histórias, mais cura, juntos. Você não está sozinho. E estou grato por você estar aqui.